Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone aí está, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que estão aqui e também mais estudos dentro da lição, entre em contato conosco por esse mesmo telefone, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente. Estamos chegando então à última lição do trimestre. Estivemos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Tivemos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali em Ji-Paraná, Rondônia. Se você puder, leia aí desse mesmo autor um livro muito bom com o título Maturidade Espiritual do Líder, aí do pastor Silas Queiroz, Orientações Bíblicas para um Ministério Eficaz. Esse livro a CPAD lançou em 2021. Então leia esse livro importante, muito bom. Principalmente você que é um líder. Neste trimestre nós estudamos as seguintes lições. Lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Lição 2, o livro de Ruth. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Lição 6, o livro de Esther. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Lição 13, Esther, a portadora das boas novas. E é esta lição que nós vamos estudar hoje. No próximo trimestre nós estaremos estudando as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Teremos aí como comentaristas as lições da CPAD deste quarto trimestre de 2024, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Vamos estudar aí as seguintes lições. Lição 1, as promessas de Deus. Lição 2, as promessas de Deus para Israel. Lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Lição 4, promessa e obediência. Lição 5, a promessa de salvação. Lição 6, a promessa de cura divina. Lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, a promessa da paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa da provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. Lição 13, as promessas de Deus são infalíveis. Então, no próximo trimestre aí, quarto trimestre, estaremos estudando essas maravilhosas lições aí, onde aprenderemos muito sobre as promessas de Deus para nós. Muitas vezes nós deixamos de conquistar ou de viver as promessas de Deus porque não conhecemos as promessas de Deus. Vamos à lição de hoje então, lição 13, Esther, a portadora das boas novas. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Subtópico 1, a humildade de Esther e a sua súplica. Subtópico 2, segurança jurídica. Subtópico 3, o direito de defesa. Tópico 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Subtópico 1, a comemoração dos judeus. Subtópico 2, a carta e o decreto de Esther. Subtópico 3, a exaltação de Mardoqueu. Tópico 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico 1, uma mulher notável. Subtópico 2, a banal guerra dos sexos. Subtópico 3, o contexto cristão.
Vamos nos esforçar então por passarmos por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. O textual da lição está em Ester 8,16, que diz: "E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra." Então veja, depois de passar aí por uma sentença, que estava sobre eles, todos iriam morrer. Era o projeto de Amã, já havia feito o plano, o decreto, carimbado com o anel do rei. Então todos estavam condenados à morte. Todos os judeus de todas as 127 províncias ou países, que pertenciam ao Império então persa, que tinha como líder o rei Assuero. Então vamos ver que através da providência de Deus, de colocar Ester como rainha, de colocar Mardoqueu ali na porta do rei, tudo isso então tinha ali um propósito de Deus para que o povo não perecesse, não morressem todos e pudessem, aqueles que quisessem então, voltar para a terra prometida. Na verdade, o desejo de Deus era que todos os judeus voltassem para a terra prometida, Então eles deveriam ter voltado todos. Infelizmente, pouquíssimos retornaram. Já tinham voltado aí cerca de 50 mil com Zorobabel, Aí depois nós vamos ver, alguns voltam com Neemias, com Esdras, depois, então, com Esdras vão apenas 1.700 judeus. Depois, no segundo grupo, aí vão 2.000 homens com as suas famílias. Então foram 4 as turmas que voltaram aí: Zorobabel, Esdras, Neemias e depois com Esdras novamente, o retorno. Em Neemias 7, de 4 a 73, tem uma lista desses que voltaram aí e também a oferta que cada família deu para a construção do templo. Então, Ester 8,16 fala da grande festa que os judeus fizeram, porque escaparam de morrer e ainda mataram seus inimigos. Veja só, dias 13 e 14, Esses 2 dias aí no mês de Adar. Então os judeus mataram todos os seus inimigos. Estavam livres de morrerem porque podiam se defender e aproveitaram para destruir os seus inimigos. Então aí foi a primeira festa chamada Purim e a partir daí então passou-se a celebrar essa festa todo ano. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Então veja que virou tudo ao contrário, O projeto de Amã era destruir então todos os judeus. Era então um genocídio. Mas o projeto de Deus era que o seu povo fosse preservado e ainda por cima que o seu povo fosse livre de todos os seus inimigos e assim pudessem viver em paz ali por toda aquela região então da Pérsia, Babilônia e todas as 127 províncias, então 127 países, de todo o Império então persa. Hoje existem várias religiões, até religiões grandes, tudo devido a essa mistura aí, dos judeus com os povos persas, babilônicos e demais nações. A leitura bíblica em classe está em Ester 8, 4 a 8, 9, 29 a 31, 10, 1 a 3. Vamos ler. Ester 8. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar.
Esther 9. Depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esther 10. Depois disto, pôs o rei Assuero atributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor e declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então vemos aí como foi essa virada aí, né? Da condenação para a salvação e o progresso de todo o povo judeu em todo o Império Persa. Vamos à introdução da lição. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Então, toda a trama armada por Amã para destruir os judeus agora é desfeita. O povo pode se defender, então destrói os seus inimigos. Agora Esther vai junto com Mardoqueu escrevendo então cartas que são enviadas a todos os judeus de todas as 127 províncias. Por isso esse nome, Boas Novas, através de Esther. Então a carta é escrita, enviada a todas as províncias. Todos os judeus podem então se defenderem, se defendem, e depois acontece uma grande festa chamada Purim. Então todos os judeus comemoram a sua libertação, a sua salvação desse decreto que Amã havia feito para condená-los à morte. Então todos comemoram, e agora também eles comemoram porque tem ali tanto a rainha Esther como Mardoqueu para a partir daí então trabalhar em favor de todo o povo judeu de todas as 127 províncias do Império então persa. Veja que além de serem livres da morte, agora tem sobre eles judeus, 2 judeus que vão cuidar deles, né? E importantíssimos judeus, a rainha e o Mardoqueu, que agora ocupa o lugar de Amã como o primeiro-ministro então do rei Assuero. Então para nós também temos o que? Boas novas, né? Temos aí o Evangelho que fala de nossa salvação eterna. Não está falando de milênio. No milênio, Jesus vem para governar a terra durante 1000 anos. Aí estarão todos os povos que sobraram depois da grande tribulação. No final ali, tem o juízo dos bodes e ovelhas, né? Aqueles que restarem, então, participarão do milênio. O povo mais importante durante o milênio serão os judeus, então aqueles remanescentes, aqueles que sobraram no final da grande tribulação. Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai dizer para eles: olha o que vocês me fizeram, mostrando as suas mãos furadas, seus pés, o peito, ali o seu lado, né, furado. E eles então se converterão, participarão do milênio juntamente com Jesus e as outras nações que restarem. Então, o milênio não é para a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, foi morar na Nova Jerusalém, tem corpos celestiais, corpos transformados. Nunca mais a igreja morará na terra. Então não confunda, nossa vida eterna não é aqui na terra. Nossa vida eterna é com Deus no céu, na Nova Jerusalém, a nova terra, novos céus. Nessa terra aqui não. Tópico 1. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Subtópico 1. A humildade de Esther e sua súplica.
Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Ester suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado, Ester 8:7-8. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Josué 1:3-9. Então vemos que a rainha vai ao rei, e ele estende o cetro para que recebê-la, e ela então vai pedir em favor do seu povo. Ela diz: eu não poderia suportar ver todo o meu povo morrer. Então o rei diz para ela: olha, não tem como revogar um decreto carimbado aí com o meu anel, que ele tinha dado o anel para Amã. Mas aí eles vão agora estudarem uma solução. O rei diz: o que eu poderia fazer era então enforcar o Amã, os 10 filhos do Amã também foram enforcados, a casa foi dada para a rainha Ester, o Mardoqueu é colocado no lugar de Amã. Então tudo que o rei poderia fazer, ele fez. Agora, eles deveriam então estudar uma maneira de livrar todo o povo da morte. Subtópico 2, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões, Daniel 6:8-15. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis, Romanos 13:1. Jesus deu-nos esse exemplo, Mateus 22:17-21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. 1 Timóteo 2:1-2. Então veja que todos os imperadores dos impérios persas tinham ali que cumprir as leis, os decretos feitos pelos reis. Então não tinha como mudar isso. Fez o decreto, carimbou com o anel, acabou. Não tem como mudar mais. Veja que Daniel foi jogado na cova dos leões porque aqueles homens que odiavam o Daniel, que eram também ministros do governo de Dario, eles tramaram contra Daniel e foram ao rei pedir uma norma ali, uma lei, um decreto que condenasse à morte qualquer pessoa que não adorasse o rei, o próprio rei, que era um deus, na verdade, para eles. Então, conseguiram que fosse feito o decreto, o rei carimbou com seu anel, e Daniel foi condenado à morte na cova dos leões devido a não cumprir isso. Ele continuou a sua oração que ele fazia 3 vezes ao dia, ali virado para o lado de Jerusalém. Então veja que o rei não podia revogar a lei, embora amasse a Daniel, respeitasse Daniel e admirasse Daniel. Mesmo assim, então Daniel foi condenado à morte. Aí o que aconteceu? Foi lançado na cova dos leões. Ali então os leões não fizeram nada. Depois então o rei foi lá e viu que Daniel havia então escapado. O seu Deus o havia livrado. E ele então até manda que todos adorassem o Deus de Daniel. Veja só que coisa importante, maravilhosa. Mas não existe aí a conversão das pessoas ao Deus de Daniel. Mas o Deus de Daniel ficou conhecido em toda a nação, em todas as províncias então do Império Persa.
Então existem as leis em qualquer país, né? Existem as leis daquele país e devem ser cumpridas, obedecidas, desde que não sejam contrárias à palavra de Deus. Então nós vamos até onde a Bíblia permite, né? Nós passamos daí da obediência às normas. Existe uma Constituição no Brasil que ela é feita através dos representantes do povo. Então, a Constituição dita o que pode ser feito, o que não pode. Também dita o que pode o governo fazer a favor das pessoas e dita também o que deve ser feito contra os transgressores dessa Constituição. Deveríamos ter aí a parte jurídica toda obediente a esta Constituição. Infelizmente, nós estamos vivendo um período difícil, né, no Brasil, em que a Constituição não está sendo seguida, não está sendo obedecida. Esperamos que Deus possa nos ajudar. Devemos orar sempre pelas nossas autoridades para que se convertam, né, para que atentem e não transgridam mais a Constituição. Nós devemos orar por eles. Vamos orar por eles. Qualquer coisa além da Constituição deve primeiro passar, então, pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado, para depois, então, de aprovados, aí essa nova norma ou lei, aí então passará a valer. Fora disso, a Constituição deve ser seguida do jeito que está lá na Constituição. Subtópico 3, o direito de defesa. Açoeiro não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior, este é 8:8-13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, este é 8:11, 13, 9, 1, 2 e 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, este é 8:17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam, este é 9:1-4. Somente na cidadela de Susã foram mortos 500 homens, inclusive os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa, este é 9:11-16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Susã, este é 9:15. Então veja, Açoeiro não podia revogar o decreto, estava assinado, né, carimbado no seu anel. Então, eles vão estudar uma maneira para que os judeus não fossem mortos. Então, estudam e chegam à conclusão que poderia ser feita uma nova lei e essa lei permitiria aos judeus se defenderem e matarem, então, os seus inimigos. Todos aqueles que queriam matar os judeus seriam mortos. Eles poderiam se defender. Então, os líderes das províncias, sabendo que agora Mardoqueu estava na liderança, que havia um judeu sobre eles e que a rainha também era judia, eles foram inteligentes, né? Os principais comércios que haviam eram dos judeus, então os judeus estavam bem financeiramente. Então o que eles fizeram? Ajudaram os judeus a matarem os seus inimigos. Olha só, quando iam matar os judeus se defendiam, matavam os inimigos, ajudados, então, pelos líderes das províncias, que usavam, claro, sua polícia, né, para, então, matar os inimigos dos judeus. Então, esse povo ficou muito fortalecido durante esse período e se engrandeceram muito ali. E muitos também, então, se converteram ao judaísmo. Haviam sinagogas, né, espalhadas por toda parte. Então aí se descobre que os judeus tinham muitos inimigos em todas as 127 províncias, principalmente devido ao quê? Devido à prosperidade financeira que os judeus sempre viveram em toda parte por onde passaram. Sempre o quê? Devido a serem dizimistas, ofertantes na obra de Deus, crerem na palavra de Deus, que diz para eles que eles seriam sempre abençoados
também na parte financeira. Veja que quando saíram do Egito, olha lá, eram escravos, saíram livres. Saíram com o quê? Com prata e com ouro. Olha aí, saíram ricos, né? E não havia entre eles nenhum só doente ou enfermo, como diz no Salmo 105. Veja aí. Então, escravos, agora livres, pobres, agora ricos, doentes, agora sarados. Olha aí, Deus abençoa, né? Então, eles creem realmente nas promessas de Deus e recebem as promessas, porque todo aquele que crê, né, tem fé, recebe as promessas, toma posse das promessas. Então veja a quantidade de inimigos dos judeus que foram mortos. É uma coisa impressionante. Dias 13 e 14 do mês de Adar. Só na capital Suzã, 500 mortos. Isso dia 13. No dia 14 foram mais 300. Dia 14 é que morreram os 10 filhos de Amã também enforcados. Então olha só na capital 800 pessoas mortas. Veja que 75 mil inimigos dos judeus foram mortos nesses 2 dias. Eram muitos inimigos que eles tinham realmente. Isso aí, só aqueles que se declararam realmente que quiseram matá-los. 75 mil. Tópico 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Subtópico 1. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Esther 9, 20 a 28. Então veja, dias 13 e 14, que seria então os 2 dias que os judeus seriam todos exterminados, foi os 2 dias que eles puderam então matar os seus inimigos, não morreram e agora estão fazendo uma grande festa, estão comemorando que agora não só haviam matado os seus inimigos, mas também agora tinham sobre eles um judeu e uma judia, todos nos 2 cargos mais importantes do Império Persa. Então ali estava o primeiro-ministro, que era Mardoqueu agora, e ali estava a rainha Esther, que tinha um livre acesso ao imperador Assuero. Então por que o nome dessa festa Purim foi então designado aí para todos aqueles judeus que estavam em todas as 127 províncias? Então, Pur quer dizer sorte, o nome Pur significa sorte. Então, quando Amã foi tramar a morte dos judeus, ele lançou sorte para ver em qual mês, em qual dia faria isso. Caiu no dia 13 do mês de Adar. Veja bem que Deus providenciou que aquela sorte caísse num mês que demoraria a chegar ainda, para dar tempo então de tudo acontecer para livrar os judeus. Já pensou se cai sorte naquele mesmo mês que Amã fez? Não dava tempo para ver um plano, né, uma estratégia, tudo montado para salvar os judeus. Então Deus fez que caísse num mês bem longe. Então deu tempo, né, de tudo acontecer direitinho, tudo organizado, ser tudo bem tramado, ser feita uma nova lei. Então tudo deu certinho, deu tempo de avisar a todos, em todas as 127 províncias. Então, olha só, tudo Deus governando, Deus estando ali acima de tudo, traçando as estratégias, dando sabedoria para que tudo acontecesse e eles fossem livres. Então, fizeram uma grande festa e a partir daí ficou instituída esta festa de Purim. Então, dia de lançar sortes, que era para a morte dos judeus e serviu para os judeus, então, destruírem seus inimigos e começarem uma vida muito melhor do que tinham antes. Subtópico 2, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram a segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim
com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real, Esté 9:32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então veja que primeiro Mardoqueu envia a carta para os judeus se defenderem. Agora Esté e Mardoqueu se dirigem ao povo através de uma nova carta, agora instituindo uma festa, a festa de Purim, que é comemorada até hoje. Os judeus todo mês aí, março, abril, né? O calendário deles é diferente do nosso, é o calendário lunar, e eles então comemoram essa festa até hoje. É uma festa alusiva então à libertação dos judeus, ao livramento dos judeus, que era para que todos eles fossem mortos. Então agora havia um decreto real, carimbado ali com o anel do rei, com essa nova festa proclamada, autenticada, dirigida então para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu. Subtópico 3 é a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté até a denúncia dos malfeitores de Amã. Esté 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita, Esté 8:2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, Esté 10:3. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então veja que quando o rei manda enforcar Amã, então Esther declara ao rei, né, já tinha declarado que era então judia, e ela declara agora que Mardoqueu era seu parente. Então o rei manda Mardoqueu vir à sua presença. O rei então ficou conhecendo Mardoqueu. Então veja, agora o rei pega o anel que tinha dado a Amã e dá para Mardoqueu. Então Mardoqueu agora se torna o homem mais importante no império depois do rei Assuero. Então agora ele tem a autoridade que Amã tinha antes. Então ele tem o anel do rei. Tudo que ele fizer, todo decreto que carimbar, pronto, está valendo. E a rainha Esté, que havia ganhado a casa de Amã, ela dá essa casa para Mardoqueu. E nós vemos então no final do livro de Esté que Mardoqueu se tornou um homem muito importante e com a autoridade que só o rei Assuero tinha acima dele. E o que ele faz? Ele trabalha em favor dos povos judeus em todas as 127 províncias. Então todos os judeus foram beneficiados, enriqueceram, puderam trabalhar muito felizes e deu uma grande prosperidade a esse povo. Esses judeus não foram para Jerusalém, não conheciam Jerusalém, né? Todos eles nasceram aí no período já do cativeiro, então eles não conheciam Jerusalém, não conheciam o templo de Salomão, né? Mas acreditamos que muitos deles enviaram ajuda para que os judeus lá pudessem então reconstruírem tanto o templo quanto também os muros de toda a cidade. Mas esses judeus ficaram então na Pérsia, que era a grande maioria dos judeus, né? E espalhados entre as 127 províncias do Império Persa, que pegavam ali tanto o Império Persa como o Babilônico e também o Assírio. Depois, esse reino aí vai ser dominado por Alexandre o Grande e depois pelos romanos. Tópico 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico 1, uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha.
Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente, muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então vemos que Esther teve uma criação muito boa por parte do seu primo, Mardoqueu, que a criou como filha. Então ela teve uma educação dentro da palavra de Deus, ela sabia exatamente reconhecer uma autoridade sobre ela, ela era submissa também quando se casou com o rei, ela se tornou uma mulher submissa, muito diferente ao contrário de Vasti, que era desobediente. Já Esther então se mostrou que amava realmente o rei, que queria ajudar o rei e se mostrou uma mulher muito humilde, que sempre pedia, ela não exigia nada, ela pedia, Foi capaz até de suplicar, de chorar diante do rei, pedindo ajuda para o seu povo. Vemos que era uma mulher muito equilibrada, com um autocontrole impressionante. Nós vemos isso naqueles banquetes que ela fez, os 2 banquetes, Ela não se precipitou, esperou a hora certinha, fez tudo de maneira serena, de maneira sábia, demonstrou ser muito prudente e muito equilibrada. Então ela sempre honrou a Mardoqueu e sempre honrou também o rei. Sob o tópico 2, a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis 1, 27, 2, 15 a 18. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então essa guerra de sexos existe entre aquelas pessoas que não servem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, E aí a própria biologia comprova claramente essas coisas. Olha aí, nasceu cromossomos XX, mulher. Nasceu cromossomos XY, é homem, pronto. Então, cada um deve seguir aquilo que a palavra de Deus diz sobre o seu sexo. Então, o homem nasceu para ser homem, para ser macho. Mulher nasceu para ser mulher, para ser fêmea. Casamento, olha, é um macho e uma fêmea. Então, aí é monogâmico. É só um homem e só uma mulher. No casamento deve haver a heterossexualidade, ou seja, um macho e uma fêmea. E no casamento deve haver a indissolubilidade, ou seja, é até que a morte os separe. É assim que diz a palavra de Deus, é assim que ensina a palavra de Deus. Esta é a vontade perfeita de Deus. O homem tem as suas funções, suas tarefas. A mulher também tem as suas funções e suas tarefas. Todos são relevantes, todos são importantíssimos na obra de Deus realizada na terra. Nós temos visto a importância tanto dos homens quanto das mulheres na obra de Deus. Então, os homens estão na liderança dada por Jesus Cristo, por Deus. Na família, o homem é colocado como cabeça da família, ali o que? Representando Jesus Cristo na família. Na igreja, o homem é colocado como um ministro que vai liderar sobre a igreja. Continua também na igreja como representante do próprio Jesus Cristo no governo da igreja. Agora a mulher tem a sua função importantíssima dentro da sua casa. Em 1 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz às mulheres sobre a salvação das mulheres, implicando aí, olha só, ele diz, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então veja que existe uma tarefa, um plano de Deus para a mulher, que ela dê à luz filhos, que ela seja então a geradora de filhos, que ela possa então ser uma mulher que educa os seus filhos, cuida dos seus filhos,
cuida do seu esposo e diz que ela deve permanecer de maneira modesta, com fé em Deus, permanecer no amor e na santificação. Então ela fala uma grande obra para Deus, tanto dentro do seu lar quanto na igreja, em várias tarefas que são designadas às mulheres. Olha aí, tem a tarefa de educar as crianças, tem a classe da escola bíblica dominical, tem círculo de oração, tem grupo de visitação nos lares, tem na música, né? São várias as participações das mulheres, importantíssimas participações. Se não fossem as mulheres, a igreja não conseguiria sobreviver. Elas são as maiores intercessoras, né, dos ministérios que existem na igreja. Subtópico 3, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, Corrie ten Boom e Ruth Graham. No contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, a primeira batizada com o Espírito Santo, né? Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlson, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então veja que na história da igreja, muitas mulheres se destacam, né? Fizeram uma grande obra para Deus e muitas também contribuíram muito mesmo no ministério de seus esposos. Esses esposos que se destacaram aí, fizeram a grande obra para Deus, principalmente na salvação de milhões de almas. Então aqui eu destaco, né, minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, que tem me ajudado muito, uma companheira fiel, 40 anos que nós temos de casados, temos aí 3 filhos, 4 netos, né, aí 2 genros e uma nora. Então Deus tem nos abençoado grandissimamente e eu devo muito a ela, ao seu trabalho em prol do ministério que Deus nos deu para exercermos. Mulher virtuosa, e eu encontrei uma. Glória a Deus, aleluia. Conclusão. Com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Então estudamos esses 2 importantes livros, né, Ruth e Esther, falando de 2 mulheres notáveis. Aprendemos que sempre aí a providência divina, o controle de Deus, toda a orientação de Deus está contido aí nesses 2 livros e aprendemos que Deus jamais abandona o seu povo. Temos muito então a aprender com essas 2 mulheres e também com aqueles que estiveram junto com elas, né? Aí no caso de Ruth, ali Boaz, né? A Noemi, principalmente, e no caso aí de Esther, o Mardoqueu. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida a Deus, vamos orar agora. E você, acreditando que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em nosso lugar, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso Ele levou sobre Ele e morreu em nosso lugar naquela cruz. Mas Ele foi declarado justo, foi justificado em Espírito, ressuscitou, está à direita do Pai, onde intercede por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você agora entregando a vida a Deus, o Espírito Santo vem convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você pede perdão a Deus e você recebe agora perdão, recebe a misericórdia, o amor de Deus, e o Espírito Santo vem morar em você. A partir de agora você é filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados, entregando totalmente suas vidas ao Senhor. Toma em Tuas mãos. Oh, você que crê no sacrifício de Jesus na cruz, receba agora o Espírito Santo. Seja fortalecido agora.
seja agora filho de Deus, em nome de Jesus. Você que está doente, você que está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca neles. Ora, machamarás. Solta toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, estivemos agora lá em Macapá, fazendo ali um seminário de escola bíblica dominical, também uma escola bíblica de obreiros, e foi uma festa, uma maravilha. Foi ali mais de 50 pessoas curadas, foram ali 4 batismos com o Espírito Santo, 6 renovações, teve libertações, Deus falou conosco, foi uma maravilha. Então se você deseja convidar-nos para estarmos aí também, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Alô, irmãos de Taquarembó, no Uruguai, não se esqueça, estaremos aí então agora, mês 10, de 25 a 27 do mês 10. Vai ser um grande congresso de escola bíblica dominical, onde estaremos ministrando a palavra de Deus e também ministrando curas, libertações, batismos com o Espírito Santo. Então não perca, esteja aí conosco, convide todos aí nas fronteiras também com o Brasil, né? Convide a todos, estaremos aí numa grande festa, junto com o pastor Elson. Então não percam, estejam conosco. Atenção aí, irmãos do Rio de Janeiro, estaremos aí em Rio das Ostras, no mês 11, dias 21, 22 e 23, às 19h30, e no dia 24, às 9 da manhã e também à noite, às 18h30. E lá no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É Rua Fernando de Noronha, número 35, no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É lá com o pastor Mauro Borges. Então não perca, esteja aí conosco, porque vai ser um trabalho de muitas curas, muitos milagres, muitos batismos com o Espírito Santo, muitas libertações, muita presença e unção de Deus. Não perca, estaremos orando por dons espirituais também. Então não perca, esteja conosco, vai ser uma grande festa aí. Falaremos sobre missões, sobre as capacitações, né, os dons do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Estaremos ministrando aí, Deus fará maravilhas. Creia, esteja conosco. Esperamos ter ajudado a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor.